Nós vamos hoje estudar a evolução do espírito. Nós vamos começar vendo um pouco a formação do nosso planeta Terra, sobre os espíritos que auxiliaram na elaboração desse planeta onde vivemos. Eu vou ler algum trecho aqui, um ou dois trechos do livro O Caminho da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, em 1938. Depois nós vamos passar um pouco para a parte da evolução de nós, espíritos. Então, na Gênese Planetária, no referido livro, o primeiro parágrafo nos traz a informação da seguinte maneira. O capítulo, o nome é a Gênese Planetária, a Comunidade dos Espíritos Puros. Então, Emmanuel nos traz da seguinte forma. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nessa comunidade, Jesus é um dos seus membros divinos. E é assim que nos é descrito os primeiros trabalhos em que Jesus fez nesse planeta, onde hoje habitamos, dando possibilidade para que nós, espíritos, viéssemos a viver aqui, a ter as nossas encarnações aqui, nesta Terra, onde é chamada também de educandário do universo. E o texto que nos traz, inicialmente, é assim. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Numa região da Austrália Ocidental chamada de Jack Hills, foi encontrado um cristal de zircão, onde nós, humanos, extraímos a idade aproximada desse planeta em 4,5 bilhões de anos. Daí, confrontando com o texto que acabamos de ler, nós entendemos então que Jesus, o nosso mestre, que há 2000 anos atrás veio estar conosco aqui na Terra, ele já era o responsável por esse planeta. Então Jesus trabalha por nós desde o começo da formação da onde vivemos há pelo menos aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Tudo nesse universo do nosso Pai se encontra na maior perfeita harmonia. Não tem nada aqui. Tudo que nós vamos olhar, a maneira como a Terra gira, a precisão dos dias, a única coisa que não é precisa é quando nós, humanos, tentamos nos adaptar àquilo que é perfeito. Então nem o calendário a gente conseguiu ter uma perfeição de calendário, nós temos que ajustar o nosso calendário a cada 6 anos para poder nos acomodarmos à perfeição da obra do nosso Pai. E olhando o universo e a extensão dele, não é possível a gente achar, né? Hoje eu entendo isso, há pouco tempo atrás eu não entendi assim, mas não é possível hoje ter um entendimento de que tudo isso não é obra de um pai, de um ser superior que acabou criando tudo isso. Tem uma citação até que eu gosto muito de chamar a atenção, né? Benjamin Franklin, ele disse que achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão na tipografia. Não tem como a gente entender, olhar para esse universo dentro do conhecimento que a gente tem hoje e achar que por acaso ele explodiu. Ele pode até ter explodido, não estou me opondo a isso,
mas a maneira perfeita como ele explodiu, como cada astro foi encontrar o seu lugar, a velocidade que cada astro gira em torno do seu Sol, a velocidade com que as galáxias giram entre em si, são muito perfeitas. Perfeitas a ponto de que quase que não conseguimos nem entender. E basta só, então, a gente ter um pouco de atenção ao nosso ego para que possamos perceber que, com certeza absoluta, alguém está no comando disso tudo. O livro A Caminho da Luz continua a descrição da formação desse planeta da seguinte maneira. Distando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a imagem do Sol. E eu acho que poucas pessoas vão perceber, mas no cantinho direito tem um pontinho azul ali, né? Não dá para ver, mas mais adiante no próximo slide eu vou voltar para que a gente tenha para que eu possa fazer meu ponto com relação a isso, né? Aqui no livro, então, nos é descrito que a Terra viaja em torno do astro, né, em torno do Sol, a uma velocidade de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia, né? Onde, se eu for traduzir isso, dá uma velocidade de 105 mil quilômetros por hora, que é uma medida que a gente está mais acostumado, né? Então, tudo no universo tem essas proporções que estão fora quase que da nossa imaginação. A maior velocidade que o homem já atingiu em 2013 pela NASA foi de Mach 7, que é aproximadamente 8.500 km por hora. E a Terra, ela viaja, nós viajamos junto dela, né, a 105 mil km por hora. Emmanuel continua descrevendo a formação do nosso planeta dessa maneira aqui. Laboratório de matérias ignescentes. O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida. No imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria, colocada num forno incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola de seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Essa é a nossa casa, informação, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Se a gente lê a Gênesis de Allan Kardec, eu recomendo a todos que leiam, principalmente pelo momento que a Terra passa, e eu queria que vocês, se tiver a oportunidade, que todos leiam o capítulo Os Tempos São Chegados. E lá, então, Kardec, num breve texto, ele diz o seguinte: hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Tudo que tinha que acontecer no nosso planeta já aconteceu. Hoje a gente às vezes fica esperando um momento de transformação, um momento de grandes erupções vulcânicas, de tsunamis, mas nada disso está previsto, né? O que está previsto agora são as grandes mudanças com relação à moral humana. É isso que nós estamos, essa é a fase que nós estamos atravessando. E eu acho muito bonito porque a Gênesis ela foi escrita aproximadamente 757 anos atrás, um pouco mais que isso até, mas se você lê esse capítulo, você tem a nítida impressão que ela foi escrita ontem. Tal a genialidade e a beleza desse capítulo, de toda a obra, mas eu estou me referindo a esse capítulo porque parece que ele traduz exatamente o momento em que o mundo está atravessando, né? Mas voltando àquele slide do Sol.
Aqui então dá para ver um pouquinho melhor o pontinho azul, onde nós habitamos a Terra. Então eu fiz questão só de trazer esse slide para que a gente tivesse noção do quão pequenininhos somos, né? Essa é a proporção, é claro que a distância não é a mesma, né? Mas essa é a proporção do nosso planeta Terra com relação ao Sol que nasce para nós todos os dias. E eu trago isso porque eu quero decorrer um pouco a respeito da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde nos foi explicado que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E um pouco mais adiante, nas perguntas seguintes, então, foi perguntado com relação aos atributos da divindade, se seria possível que tivéssemos o conhecimento desses atributos. Mas nos foi explicado pelos Espíritos que ainda nos falta um sentido e inteligência para que possamos entender, então, Deus de maneira mais completa. E então, eu comecei a pensar comigo, puxa, se nós ainda não temos, então, inteligência nem capacidade de entender o nosso Pai de maneira completa dentro do seu amor, é claro que tudo é uma questão de evolução e um dia vamos todos chegar lá, vamos tentar, então, enxergar um pouquinho mais a obra, aquela que a gente consegue hoje enxergar e que a ciência nos comprova e que os telescópios que estão aí nos trazem. Então, nesse slide a gente está verificando a proporção da Terra com relação ao Sol, mas na nossa galáxia o Sol ele não é a maior estrela. E então agora, no próximo aqui, nós estamos comparando o nosso Sol com essa estrela que chama Mu Cephei. Essa estrela ela tem 150 vezes o tamanho do nosso astro do Sol. No universo, existem por volta de 400 bilhões de estrelas como estas, como o nosso Sol e como Mu Cephei. Se a gente considerar que em volta do Sol orbitam 8 ou 9 planetas, como queiram, isso depende um pouco a respeito de Plutão, a NASA não reconhece Plutão, mas a comunidade internacional reconhece. Então, se a gente multiplicar a quantidade de estrelas, e se todas forem algo parecido com a Terra, a gente já começa a chegar a números que a gente nem consegue passar e entender. Mas se não fosse suficiente, então, isso tudo que nós estamos conversando é só com relação à Via Láctea. A galáxia que nós habitamos e que não estamos no centro dela, mas estamos numa das suas pontas, quase caindo fora. Porém, até 2016 havia-se um entendimento que, como a Via Láctea, existem outros 100 bilhões de galáxias no universo em que é possível observar. É claro que isso é de 2016, mas as coisas elas evoluem muito rápido. Então os últimos dados já trazem números de 2 trilhões de galáxias. E esses números já perdem totalmente o sentido. Eu não consigo enxergar o que seria 2 bilhões, muito menos 2 trilhões. Mas ainda me atendo à época dos 100 bilhões, onde considerava-se que além da Via Láctea havia 100 bilhões de galáxias, houve alguns cientistas que fizeram um cálculo aproximado para que pudéssemos entender o que são esses 100 bilhões de galáxias. E aí no cálculo deles, então, concluíram que se nós pegássemos toda a areia do nosso planeta, do planeta Terra, incluindo o deserto do Saara, cada grão de areia, nós ainda assim teríamos mais de 10 vezes a quantidade de areia na forma de estrelas, só na nossa galáxia. Então, não tem como não refletirmos o quanto pequenos somos parte da criação do nosso Pai. Mas somos pequenos, mas somos parte dessa criação. E hoje, onde já temos inteligência, utilizamos do nosso livre-arbítrio
para tomar decisões e acabamos por influenciar, de maneira boa ou má, na evolução de toda a humanidade. Os nossos atos hoje aqui, já sabemos, têm influências não só na Terra, mas fora dela também. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E essa pergunta é muito importante. E a resposta que nos deram foi a seguinte: a encarnação tem dois fins. Um, para que alcancemos a perfeição. E a outra, de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, esse instrumento é o corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, como eu havia dito anteriormente, nós somos partes integrantes disso. E os nossos atos, sim, fazem parte de todo o conjunto e da obra do nosso Pai. Na Revista Espírita de 1864, Kardec fez um comentário a respeito de uma comunicação que um espírito de nome Pascoal deu pelo médium o Sr. Percheron. O espírito encarnado trabalha para a melhoria do mundo que habita, assim ajudando a sua transformação e o seu progresso material, que estão nos desígnios de Deus, de quem é um instrumento inteligente. Nós, espíritos, então, somos co-criadores. O nosso Pai é o criador disso tudo. Deus cria e os espíritos fazem. Após as preparações iniciais que nós vimos nos primeiros slides do nosso planeta, os minerais foram os primeiros do reino a receberem a onda criadora, ou seja, a luz divina. André Luiz nos narra da seguinte maneira: o reino mineral é o instituto receptor da luz, luz que saiu do Criador, e no milésimo de segundo seguinte já não tinha a mesma intensidade. A luz saiu de Deus de maneira infinita. A sua luminosidade era infinita. Mas aos poucos, a partir do segundo seguinte, milésimo de segundo seguinte, ela foi perdendo a sua intensidade. Foi perdendo a sua intensidade. Foi perdendo. Até que se alojou no reino mineral. Onde nós, humanos, nós espíritos eternos, fizemos os nossos primeiros estágios rumo à nossa evolução. E Martins Peralta nos traz dessa maneira no livro O Pensamento de Emmanuel. Ele narra a longa viagem feita pela mônada divina, ou princípio espiritual. Na sua fase preambular, a mônada luminosa, que mais tarde será espírito, ser inteligente, vai sendo envolvida como energia divina. Em fluidos pesados, perde sua luminosidade, condensa-se no reino mineral. Depois, essa energia ela passa a ser incipiente nas plantas, primária nos irracionais, contraditória nos homens de mediana evolução e excelsa nas almas sublimadas. Essa luz, que aparentemente se apagou, perdeu a sua luminosidade, é essa luz que a gente deve buscar ela constantemente, todos os dias da nossa vida. Despertar dentro de nós a vontade de servir, de crescer, de viver, até o ponto em que vamos aprender realmente o sentido do amor. Porque ainda hoje só estagiamos, damos os primeiros passos nesse sentido. É nesse momento que iremos conseguir resplandecer a luz do nosso Pai de volta,
e aumentar a sua intensidade. Não vamos nos esquecer que antigamente a gente olhava para os céus para falar com Deus. Hoje nós já temos o entendimento necessário que Ele está dentro de cada um de nós. Mas para nos mantermos nessa luz, não é simples. Ninguém aqui acha a vida A gente deseja, na verdade, que a vida sempre para o nosso próximo seja umas férias constantes, que você passe, principalmente quando chega o aniversário de alguém, a gente sempre deseja, olha, que você tenha um ótimo ano, e você no seu pensamento você está imaginando que aquela pessoa passe um ano na praia, com um drink bem gelado e gostoso, debaixo da sombra. Mas viver não é isso. Né? A gente sabe que viver é muito diferente disso. O caminho da vida ele é cheio de pedras. E graças a Deus tem essas pedras, porque é através delas que a gente consegue evoluir. Do contrário, nos conhecemos muito bem, a gente tem a leve tendência a nos acomodarmos. Mas toda vez, graças a Deus, que a gente pensa em parar e falar, eu não quero mais, quero agora ficar por aqui mesmo, Deus vem e nos dá aquela ajuda, nos dá aquele empurrãozinho para que sigamos então o nosso caminho. E não paremos dessa maneira com o desenvolvimento. No começo da nossa vida, do nosso estágio como espíritos que somos, né, sempre é mais difícil. Mas conforme vamos evoluindo, não é necessário que seja tão difícil assim. Os empurrões, eu acredito que já podem ir diminuindo, porque já estamos mais sábios, já temos um pouco mais de conhecimento adquirido, né? E podemos talvez caminhar um pouco melhor. Ainda não, mas vamos chegar um dia com certeza, porque a evolução não para e a gente não para, e a gente vai talvez um dia chegar nessa condição um pouco melhor. Né? Mas hoje somos seres inteligentes, fomos criados ignorantes e por nossa conta, por nosso esforço, devemos buscar a nossa evolução. É por isso que temos a inteligência e para que a gente possa constantemente, então, buscar o conhecimento. E Jesus nos disse algumas frases que eu trouxe aqui, que a primeira leitura até nos parece estranho, né? Em Mateus está escrito, resplandeça a vossa luz. João escreveu para nós, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. E a última, que mais espanta, vós sois deuses. Então o que a gente lê a respeito disso tudo é que todas as potencialidades estão à nossa disposição. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Precisamos aprender, precisamos estudar, para que possamos seguir caminhando e cada vez mais sabendo utilizar dessas dádivas divinas que ainda às vezes nem as conhecemos, que muito menos sabemos explorar, precisamos antes ainda limpar os nossos vasos para que com o tempo possamos cada vez mais utilizar tudo isso. Como é que a gente faz tudo isso? Nós já sabemos, dentro do Espiritismo, todo mundo fala, através do conhecimento, através do estudo, através da dedicação e através da disciplina. Mas num primeiro momento, quando o conhecimento nos atinge, parece que temos uma reação contrária, onde não queremos mais, então, nos defrontar com aquelas condições, onde agora passamos a entender que está errado. Essa é uma primeira fase em que passamos. Depois, somente num segundo momento, é que vamos conseguir evoluir e passar para a segunda fase, que é a fase de entender e passar a fazer. Se eu só trabalho tamponando as minhas falhas, corremos o risco das trevas nos apanharem. Quando passamos a fazer algo para alguém que sofre com acolhimento, com ajuda, com caridade, amor,
Aí sim a gente consegue se manter na luz. Por isso que Jesus nos disse, né? Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque essa luz ela tem que ser constantemente vigiada. Necessário que a gente constantemente esteja estudando, esteja procurando colocar em prática as coisas que a gente aprende. Honório Abreu. Honório Abreu, ele faleceu em 2007 e foi presidente da União Espírita Mineira de 2002 até o momento do seu desencarne. E eu gosto muito dele, mas mais adiante aqui, durante alguns slides eu vou citar sempre lições que eu aprendi com ele, slides que eu acabei estudando no LAN, né? Eu não me esqueço, logo na segunda ou na terceira aula, a gente viu um slide do Honório que me marcou muito. É um slide de uns 15 minutos, a tradução não está muito boa, mas quem quiser depois eu posso indicar onde que está o slide para ver. E o Honório dizia assim: nós precisamos continuar investindo na nossa capacidade reeducativa, tamponadora de nossas falhas e erros. Nós precisamos ser mais perseverante ainda para passarmos para o segundo estágio, o de fazer. Ninguém consolida um aprendizado sem fazer. Então, aquilo que eu vinha falando, não basta só a gente estudar, a gente tem que passar para a ação. Porque só assim é que realmente vamos consolidar alguma coisa. E os espíritos há muito tempo nos dizem, né, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta foi que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem era esse sábio aqui? Não sei se vocês sabem, mas nós estamos falando de Sócrates. Sócrates falou isso aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Sócrates era um filósofo grego ateniense. Mas essa frase nos acompanha há muito tempo, não só da época de Sócrates. Existem vários registros que antes dele, Tales de Mileto, há 600 anos antes de Cristo, já havia dito a mesma coisa. Existem inscrições mais antigas ainda. No antigo templo de Luxor, na cidade de Tebas, no Egito, está escrito lá: homem, conhece-te a ti mesmo, assim conhecerás os deuses. Essa inscrição no templo de Luxor, perdão, eu esqueci de passar os slides aqui, Sócrates aqui está escrito no templo de Delfos, né? E aqui a inscrição aqui do templo de Luxor, ela data de 1400 anos antes de Cristo. Então há muito tempo que me parece que a gente já se comunica com os espíritos, né? Não é tão recente assim como a gente acha, por volta de 150, 200 anos, quando começou o espiritismo. Mas eles já se comunicam conosco e desde então já não é nos avisado o quanto é importante você se autoconhecer. Honório Abreu, então, traz a seguinte explicação que eu vou tentar passar a ideia aqui. Eu trouxe a imagem desse iceberg e eu queria que a gente entendesse um pouco como é que um iceberg é formado. Um iceberg ele é formado acima da superfície da água do mar através das neves que vão caindo durante todo o inverno ou verão, dependendo de onde ele esteja. E essas neves, aquela que não evapora, que não sai, ela se consolida na rocha, né, e vai formando toda a estrutura debaixo da linha d'água que a gente consegue observar. Nós podemos fazer isso, uma comparação conosco. Nós somos um iceberg, onde a parte de baixo da estrutura existente é o nosso subconsciente. É o acúmulo de vidas e vidas que já vivemos. Honório nos explica que o subconsciente são os valores que eu fui coletando na minha evolução. O homem velho. Ele não pode desaparecer. Se desaparecesse, a evolução acabaria. Ela só pode ser desativada. Mas aquilo que somos é o acúmulo de todas essas experiências que tivemos, de todas as encarnações. Experiências boas e más.
Se queremos desativar alguma delas, é necessário então a gente verificar o conhecimento novo. Que agora a gente tem o conhecimento novo nos atingindo como a neve, que eu citei no começo. Então ele cai nas camadas superiores do nosso iceberg, do nosso ser. E é ele que vai nos formando, é ele que vai gestando o que seremos. E ele vai formando então, nessa leve linha vermelha traçada aí, o nosso superconsciente. É por isso que é tão difícil mudarmos aquilo que realmente somos, aqueles nossos instintos, as nossas práticas, aquilo que viemos fazendo ano após ano e repetindo. É necessário que através do conhecimento a gente passe a formar então novas camadas e novas estruturas. A gente sabe que nenhum espírito não anda para trás, a evolução sempre é constante para frente. Mas o esforço que empenhamos cada um nesse caminho depende da vontade de cada um. A nossa vida, Honório nos explica, ela é resultado do nosso subconsciente, do passado, e do superconsciente. O subconsciente sempre está tentando preencher todos os espaços. E precisamos de muita vontade e perseverança para gotejarmos bons conhecimentos e alterarmos os nossos instintos. Gotejarmos não quer dizer que chove e de repente no dia seguinte você já está um pouco melhor. É gotejar, é aos poucos, mas é um esforço constante, de muita dedicação e perseverança, como ele trouxe aqui no texto. Honório ainda nos explica que vida é vida. A vida, a primeira vida, é o nosso estado de vida que perde terreno na hora que o conhecimento nos visita. O que achávamos que era vida se altera e passamos a ter outra vida, que é a segunda vida. A nossa vida é decorrente dos nossos interesses e vontade. Então é por conta disso que nós trilhamos o caminho que queremos. É por isso que alguns evoluem de maneira mais lenta, outros de maneira mais rápida. É por conta do uso do nosso livre-arbítrio, que cada um tem o seu caminho. Então é necessário nos conhecermos. É necessário também que tenhamos atenção onde colocamos os nossos pensamentos. O pensamento é tão importante que Emmanuel, ao comentar a pergunta 89, no livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, diz: a força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Pensar no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos, será a influenciação sobre os demais benéfica, salutar e construtiva. É necessário que cada vez mais nós tenhamos atenção aonde estamos colocando os nossos pensamentos. O que fazemos durante o dia, o que estamos lendo, quais notícias estamos vendo, porque tudo isso tem ação direta sobre o que estamos pensando. Com quem estamos nos conectando. Sempre é nossa opção se conectar com seu mentor ou com outros espíritos. Como eu disse, é sempre nós que fazemos que trilhamos o nosso futuro. Esse livro aqui, Becoming Supernatural, é Como se tornar sobre-humano, né? Um livro do Dr. Joe Dispenza. Ele traz diversos pontos, tópicos a respeito da força do nosso pensamento. No livro ele explica que nós temos o costume, nós humanos, na época que vivemos hoje aqui, temos o costume de viver ou no passado ou no futuro. O que não ajuda em nada, porque a vida ela é só feita do presente.
Toda vez que vivemos do nosso passado, vamos reforçar a repetir os mesmos erros que já cometemos. Toda vez que vivemos no futuro, é um desperdício de energia. Porque não devemos viver sonhando sobre o que vai acontecer no mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 5 anos. Tudo isso é uma perda de tempo. Imagina quanta energia a gente pode trazer dessa que desperdiçamos no futuro se colocamos agora, no hoje, nesse minuto, nas nossas ações que estamos executando agora e que daqui a 5 minutos iremos executar outras. É necessário que a gente passe a viver o presente. Mais adiante, o Dr. Joe Dispenza nos dá alguns exemplos a respeito da força do nosso pensamento. E ele cita um experimento que foi feito pela Universidade de Ohio com 29 voluntários, onde esses voluntários tiveram o seu pulso engessado durante 30 dias. Separaram o grupo em 2 e metade do grupo foi instruído a fazer exercícios mentais. Com o pulso engessado não é possível você ter movimento nenhum no pulso, nem que você queira. O outro grupo não foi instruído a fazer absolutamente nada. Depois dos 30 dias, o grupo que fez os exercícios mentais teve a sua massa muscular de maneira significativa, a perda da massa muscular ela foi muito menor do que a do grupo que nada o fez. Né? O do grupo que nada fez, ele perdeu muito mais a massa muscular. E isso é só uma ideia do quanto o pensamento é poderoso. Né? Num outro experimento, então, mais radical, um francês fez a seguinte experiência. Colocou um robô desse tipo robot, né, esse aspirador que a gente tem, programado para bater e voltar, 50% à direita, 50% à esquerda. E alguns pintinhos que estavam nascendo ali dos seus ovos eclodiram e então logo conheceram aquele robô e entenderam que ele era a mãe deles. Né? Então os pintinhos passaram a seguir o robô e foi feito o gráfico com a letra A aqui. Então esse é o caminho que o robô fez e que os pintinhos foram atrás dele. Né? Num segundo momento, então, programaram o robô exatamente da mesma maneira, soltaram ele aberto no espaço, mas dessa vez agora prenderam os pintinhos numa gaiola e colocaram num cantinho ali e soltaram o robô para andar. E por incrível que pareça, o robô, no seu caminho que fez e que foi recordado aqui na figura de letra B, ele só andou a metade, ele não conseguiu andar no espaço inteiro. De alguma maneira estranha e inexplicável, as pessoas questionam esse experimento até hoje, mas ninguém conseguiu comprovar nada. Mas de maneira, então, importante e significativa, o robô só andou em 50%. Agora, se os pintinhos conseguiram alterar a trajetória do robô, o que nós, humanos, somos capazes de fazer? E aí, então, a gente precisa lembrar um pouco do que Jesus nos disse lá atrás, naqueles 3 quotes que eu coloquei de Jesus, a última era, vós sois deuses. A gente realmente tem que limpar o nosso vaso para poder utilizar cada vez mais as potencialidades divinas que o nosso Pai nos deu e que está dentro de nós. É necessário que a gente estude e aprenda a amar. Aprenda a tratar o nosso irmão da maneira como gostaríamos de ser tratados. E então todas essas potencialidades virão à tona. E isso irá fazer parte da nossa evolução, do nosso futuro. Outro ponto muito importante é a prece. Então Emmanuel ele faz um comentário a respeito da pergunta 663 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas, a resposta é: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação.
a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. E Emmanuel então fez o seguinte comentário a respeito disso. Quando a dor entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te ao desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser, a providência divina. É essa conexão que a gente deve buscar através da prece, porque ela nos ajuda muito mais do que podemos imaginar. Eu vou continuar falando um pouco a respeito dela. O ensinamento de Calderado no mundo maior: é necessário educar-se, praticar, estar mais receptivos para estar em conexão com o divino. Com essa conexão é possível purificar-se, percebendo as oportunidades, que nada mais são do que as experiências do nosso dia a dia, que constantemente nos chegam e muitas vezes chamamos de provas. No mundo maior, ainda no capítulo 9, a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e que tensenciando-se, quer dizer, purificando-se, para constituir o elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. E Honório Abreu traz uma explicação de novo que muito me marcou e eu quero dividir aqui com vocês. Honório ele diz o seguinte, que existe um denominador que representa a nossa tônica de vida, né? Que é exatamente a prece. Quando, então, estamos em prece, nós podemos dar um colorido todo especial à nossa áurea, né? Mas quando também estamos com raiva, a nossa áurea, então, toma uma cor negra, ruim, né? Quando estamos em prece, então, sempre mudamos essa coloração, né? Mas ela é momentânea. Ela não perdura, né? Ela perdura pelo tempo da prece. Mas algo sempre fica. Porque vamos lembrar daquela frase lá do Emmanuel, né? Nós ficamos tocados por determinados valores, que são como sementes que ajudam a modificar o nosso ser, né? Quando o Emmanuel dizia ali, fios imponderáveis de confiança ligam o ser à providência divina. Então André Luiz nos traz a seguinte explicação, só para a gente exemplificar um pouco o poder da prece, né? Ele diz, o solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito. Como o espírito não pesa, o que está pesando, consequentemente, é o perispírito. O nosso campo mental, ele dimensiona as várias gradações sobre esse perispírito. Os espíritos, ao desencarne, se encaminham para diferentes faixas espirituais, porque o campo mental de cada indivíduo é diferenciado e de acordo com o conhecimento e estrutura moral de cada um. Quer dizer, cada um de nós, ao desencarne, o nosso perispírito, ele migra então para um piso espiritual que pode ser diferente entre nós. E é por isso que eu tenho um exemplo aqui do seu João e da Dona Maria. Ambos estão ali na Terra, né? Mas já estão ficando um pouco velhinhos, é por isso que eles estão de bengala. E aí é claro que quem desencarna primeiro era o seu João, porque aprontava mais, né? É homem, sabe como é que é. E o seu João então desencarnou e foi para esse piso aqui. A Dona Maria, mulher sempre mais evoluída, né? Acabou desencarnando e foi para esse piso espiritual diferente. Aí o que acontece é que o seu João, ao fazer as suas preces, se eleva a patamares que nós nem imaginamos. Ele foi lá para cima. Mas como eu estava explicando, assim que a prece acaba, ele volta ao patamar que estava.
Mas a prece nos eleva, e a gente não pode esquecer então do Emmanuel, né? Fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser, a providência divina. Então alguma coisa fica, a gente tira disso, mesmo que a gente não consiga se sustentar por muito tempo lá em cima, algum proveito disso nós tiramos. Isso que a prece é tão importante, né? E daquele contexto também a gente pode então adentrar um pouco nesse entendimento que é importante a respeito da matéria. Na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, que definição podeis dar da matéria? A matéria, na primeira frase, diz que a matéria é o laço que prende o espírito. Eu demorei muito, só fui aprender o que significa isso com o Honório, através do quadro passado que eu acabei de explicar para vocês, né? Também é um instrumento que esse serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, um intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Se a matéria é um instrumento que o espírito se utiliza para implementar a sua evolução, daí então que ao mesmo tempo é o laço que o prende. Por que é o laço que o prende? Porque a matéria é que determina quais os pisos em que os nossos pensamentos, em que a nossa moralidade, a nossa intelectualidade nos coloca. É aquilo com que nos conectamos. Conforme vamos evoluindo, então, vamos nos desprendendo e podemos, então, ir a pisos mais elevados, mais altos. É por isso que a matéria é o piso que nos prende. Ela serve de instrumento para a nossa evolução, mas também é quem nos segura. Quem nos mantém preso. Nós sempre podemos ir trabalhando a nossa evolução para que alcancemos patamares mais altos. Não pelas nossas concepções, pelos nossos propósitos, não pela religião que temos, não pelo centro que frequentamos, muito menos pelo lugar que nascemos, mas sim pela forma como nós agimos. E é por isso que Jesus nos dizia, né? Porque a cada um de vós será dado segundo as suas obras. Jesus, vós sois a luz do mundo. Ele disse isso para os seus apóstolos. Nós somos discípulos. Não é à toa que facilmente nos vemos nos apóstolos, quando ainda na sua fase embrutecida, é claro. Tantas vezes escritas no Evangelho. Mas cada um de nós está na luz que nos é peculiar e ao nosso momento. Devemos seguir firme no nosso esforço para nos melhorarmos e nos tornarmos professores dessa morada que chamamos de planeta Terra, conhecida no mundo espiritual, como dissemos, educandário do universo. Por isso eu queria terminar só dizendo que é importante que a gente se conheça, mais importante ainda que estudemos, que tenhamos bons pensamentos, nunca nos esquecemos da nossa prece, todos os dias, para que a gente possa ser feliz. Porque essa é a melhor maneira da gente enfrentar essa vida. Muito obrigado. Boa noite.